Hoje eu considero um grande dia. Sabe por quê? Porque eu já posso perceber o amor do Pai nos envolvendo e se revelando mais uma vez sobre nós. Não teria como não trazermos novamente essa palavra do jejum, o coração do Pai. É algo que até eu perguntei para a pastora, né? Qual a direção da palavra? Porque ela sempre que dá a direção, Deus dá para ela e ela, quando eu venho aqui, ela, pastora, vai ser essa direção. E ela até disse, a senhora acredita que eu cheguei a sonhar no sábado, antes do encerramento de jejuns, com a palavra do filho pródigo. Mas olha a revelação que nós tivemos nesse jejum, porque o foco sempre era a volta do filho, né? A volta do filho que se perdeu. Aquele filho que foi, que fez tudo errado e voltou. E no jejum, nós podemos perceber que o foco que Deus queria naquele momento, para aquela palavra, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, era o quê? Era o pai observando o filho, o pai correndo até o filho, abraçando, beijando, perdoando. E essa palavra volta novamente. Vamos falar sobre esse pai que está te esperando. Sim, ele está te esperando e te vê de longe. Deus te observa e hoje ele te observou. Desde a hora que você se levantou. E até mais, ele te observa dormindo. Depois eu vou ler aqui um versículo que está aqui em Salmos, que ele observa o seu sono. Hoje eu vejo um portal aberto para o perdão. Isso mesmo, o Pai está aqui, pronto para te perdoar, para te curar o seu interior, fazer a obra completa na sua vida, como nós falamos semana passada. Jesus, ele não faz as coisas pelas metades. Tudo que ele faz é completo. Aquilo que você precisa, ele não vai te dar migalhas. Se eu, você, qualquer um de nós, estamos vivendo de algumas goteiras de bênçãos, estamos vivendo de migalhas, não é porque Deus quer assim. Mas é aquela falta de dar condições para Deus. Mas Deus sempre tem algo completo para nós. Porém, tem um detalhe. Você não chega até o Pai se você não passar por Jesus. Você precisa colocar isso na sua mente agora. O Pai, ele deu o Filho para que tenhamos vida. Então, o propósito de Deus, o desejo de Deus, é que nós tenhamos vida e não morte, ou condenação, né? Tem gente que fala assim, não, eu nasci para sofrer. Não. Em João 10:10, diz assim, ó, eu vim para dar o quê? Vida, e vida com abundância. Essa abundância, essa vida, é muito mais do que você inspirar e expirar, você respirar. Essa vida em abundância é ter mais da presença de Deus. E como que eu tenho mais da presença de Deus? Quando eu paro de me focar em mim mesma. Quando eu paro de focar nos meus erros e falhas, e eu derramo o meu coração diante do Pai. Aqui em Lucas 15, do 1 ao 31, não vou ler tudo, como no jejum a bispo falou. Nessa parábola, o filho mais novo, ele pede ao pai a sua parte na herança e ele vai embora. Ele abandona a casa do pai. Ele gasta tudo de forma desregrada, ele é irresponsável. Ele chega num ponto de miséria, porque é assim, toda vez que nós tomamos uma atitude na carne, nós vamos colher frutos incompletos. Toda vez que eu tomo uma atitude pelo Espírito, eu vou ter aquela obra completa, por mais que me doa. E ele chegou num ponto de miséria, de derrota. Ele não tinha nem o que comer. Quem já leu essa passagem sabe disso, ela não é nenhuma novidade para nenhum de nós. Ele desejava comer a comida dos porcos. Olha só. Em extrema humilhação e dor,
em extrema humilhação e dor, ele lembra da onde? Ele lembra da casa do pai. E decide voltar. Quando o quê? Quando ele cai em si, como está escrito, né? A volta à casa do pai não é ali o momento mais, o ápice, o auge da história, como nós sempre pensamos. E até em alguns momentos, como eu já disse aqui no início, a palavra de Deus ela se renova. Em vários momentos, Deus conduziu essa passagem, essa palavra, de uma outra maneira. Eu lembro uma vez que a bispa bateu muito nesse ao cair em si. Quando a pessoa ela cai em si, quando ela tem aquela revelação, e ela então começa a fazer aquilo que agrada a Deus e dá condições a Deus de abençoá-la, de restaurar. Mas aqui, o auge é quando o pai vê o filho de longe. E ele corre em direção a ele o abraça, olha lá. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração encheu-se de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o seu pai. Ele está aqui para te julgar? Ele está aqui para pesar? De maneira nenhuma. E é por isso que ele trouxe essa palavra. E eu ainda falei para a pastora Mariana, pastora, eu admiro mais ainda a senhora. Porque quando eu venho aqui, geralmente ela já montou a palavra. Então você lê, você estuda, você busca direção. Mas dessa vez ela deu uma graça maior para mim, né? Uma missão maior. Você vai montar a palavra também. Sim, senhora, eis-me aqui. E você vê ali o peso no mundo espiritual, a responsabilidade de falar de Deus. Porque muitos aí fora têm uma noção de quem é Deus totalmente errada. Muitas mulheres, né, principalmente nós mulheres, que somos mais emoção, mais sensível, muitas vezes a gente pensa que Deus virou as costas para a gente. Muitas vezes, quantas vezes nós nos dobramos o joelho e por uma situação não se resolver, por algo está se agravando, e eu estou fazendo ali tudo certo a gente nunca faz, mas eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou progredindo, eu estou amadurecendo. Quantas vezes a gente dobra o joelho e pensa, eu estou aqui sozinha, eu não estou sentindo Deus, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus, porque isso não deixa de ser uma seta do diabo, porque a gente não vive por aquilo que a gente sente ou por aquilo que a gente vê, mas sim por aquilo que a gente sabe. E quantas vezes dobramos os joelhos e levantamos frustradas, porque pensamos, poxa vida, naquela briga eu não me calei, naquela correção eu me alterei com o meu filho, eu agi de forma desequilibrada, eu gritei, naquela situação eu desprezei algo que eu não deveria ter desprezado, Deus não está olhando para mim, Deus se voltou contra mim, eu estou desamparada agora. Quantas vezes? E sabe de onde vem isso? Do coração do diabo. Olha a diferença do coração do pai, que essa palavra que tem a ver com o coração, com a forma que ele pensa sobre nós, e o coração do diabo. Toda vez que nós passamos a olhar para nós mesmos, porque foi isso que derrubou Lúcifer. Ele pensou nele mesmo lá no céu. Eu, caiu. E toda vez que nós nos voltamos para os nossos erros, como eu disse no começo, nós focamos nos nossos erros, nas nossas fraquezas. Quando nós nos focamos nas nossas limitações, eu não posso fazer isso. Eu não consigo ter esse equilíbrio. Eu não consigo perdoar, pastora, aquela pessoa que me traiu. Eu não consigo perdoar aquele filho rebelde. Eu não consigo perdoar uma traição do passado, uma ferida na minha infância.
Eu não consigo perdoar aquela pessoa que abusou de mim, ou verbalmente, ou fisicamente. Todas as vezes que nós olhamos para nós e nos focamos nos nossos erros e nas nossas misérias e na nossa limitação, nós estamos olhando para o coração do diabo, não para o coração do Pai. Porque o diabo quer isso. Ele quer nos massacrar, ele quer minar as nossas forças, ele quer nos afastar do Pai. E o Pai, ele está correndo para te encontrar hoje, nessa manhã. Porque, olha só, por que o pai o viu de longe? Porque o pai aguardava o filho. O pai desejava vê-lo de volta. Deus deseja você de volta. Será que você tem praticado as mesmas obras de quando você foi te apresentado Jesus Cristo? Foi te apresentado uma fé? Será que você tem feito as escolhas certas? Mas apesar desse menino, desse jovem ter feito as escolhas erradas, o pai corre, o pai abraça e o pai beija o filho. Antes daquele filho dizer qualquer coisa, que estava arrependido, que se precipitou, que agiu na emoção, o pai correu, abraçou e o beijou. Então, antes de você dobrar o seu joelho, antes de você falar com Deus, Deus já te conhece. Deus sabe, você não é uma surpresa para Deus. Você não é os seus erros e os seus defeitos. Deus te conhece, Deus te viu formando no ventre. E Ele está aqui provando isso para você, dizendo que hoje Ele corre para te acudir nessa situação. Ele vai te beijar, Ele vai te abraçar, e você não está sozinha nessa situação. Você não está desamparada. Hoje, mais uma vez, eu via Deus assim, estava montando ainda, né? E hoje eu dei trabalho para a Renata, né? Mas ela é forte e corajosa. E quem trabalha com a pastora Mariana é forte e corajosa, né? Porque a pastora é uma guerreira. E você vê que, às vezes, a gente acha que é repetitivo, mas você ia lá e ele dava a direção para mais uma vez. Hoje, Deus corre em sua direção, te abraça, te beija, e beija sua filha tão querida e amada, porque esse é um culto para mulheres. Por mais que nós temos um homem aqui também, seja bem-vindo, pode ser que também tenha homem nos assistindo, mas hoje é um culto para você. E ele está te dizendo isso. Olha aqui. Vamos ler aqui Lucas, do 20 até o 24, mais uma vez. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. Ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, você vê que primeiro ele correu e abraçou. Aí o filho vem e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ué, mas o pai foi, correu, imagina a cena aí. Foi, correu, abraçou o filho, beijou. Como você faz com o seu filho? Você abraça, você beija, você corre em direção a ele. Aí ele vai falar algo com você, você vira e fala com o seu servo. Você vê que, olha só, vamos continuar. Depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrarmos. Então, já pensou aquele filho? Chegou arrebentado. Ele chegou ali se sentindo o pior. Né? Porque como ele disse, na casa de meu pai até os servos têm o melhor. E ele chegou, deveria estar sujo, fedido, deveria estar irreconhecível. Mas o pai o viu de longe. Porque independente dos nossos erros, independente de você ter escorregado ali mais uma vez, Deus nunca vai ficar focado nos seus erros.
Ele vai ficar focado em você, porque Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer que você entenda esse amor hoje, por mais que é incomparável, inexplicável, mas que você possa sentir esse amor. Você vê que Ele não deu atenção para o filho, mas Ele mandou se alegrar, Ele mandou fazer festa. Sempre queremos dar justificativa sobre os nossos erros, né? E falhas, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer. E mulher então vai longe, né? Porque a mulher gosta dos detalhes. Então imagina, dobrando o joelho ali, falando com Deus, né? São tantas as coisas que muitas vezes nós ainda estamos deixando a desejar. Mas quando o pai correu e foi até o filho, sabe o que ele estava dizendo? E hoje ele diz para você, minha filha, você errou. E teve consequências por causa das tolas escolhas. E nós erramos. E as consequências nós vamos colher. Isso é fato. Mas Deus nos dá graça e nos ajuda. Porém, o meu papel é recebê-la e trazê-la junto a mim para que possamos viver juntos. Sabe o que eu também tive a percepção nessa palavra? Que uma das linguagens do amor de Deus, vamos dizer assim, é o tempo de qualidade. Mais do que nunca, Deus quer se relacionar com você, mulher. Com você que está aqui. Deus quer se relacionar, Deus quer uma intimidade. Vamos lá, você que é casada, quando começou a paquerar, quando começou a namorar, quantas conversas, quantas horas você passava falando do que você gosta, do que você não gosta, dos pontos positivos, dos pontos negativos. E tinha tanta conversa. E olha só como que é, né? Como que o diabo trabalha para dividir lares, para dividir famílias. Quando paquera, quando namora, tem tanto para falar. Aí quando casa, passa 10, 15, 7, 30 anos, que precisa haver o diálogo, um diálogo maduro, porque já estão ali um homem e uma mulher que formaram uma família, aí não há mais diálogo. Aí a gente atende mulheres que não tem diálogo, que não conversa, que não tem aquela cumplicidade, que um não é amigo do outro. E Deus quer isso com você. Ele quer conversar com você. Ele quer dialogar com você. Ele quer saber do que você gosta. Ele quer saber das suas falhas para te ajudar. Você pode chegar e se derramar diante dele, que ele não vai apontar o dedo e te acusar. Porque ele não é assim. Ele não é como nós. E isso fala do coração do Pai. Deus diz que é um relacionamento com você. E Ele quer você na casa dEle. Porque Ele quer cuidar de você. Às vezes até hoje ninguém cuidou de você. Por mais que você casou, por mais que você teve uma família, quantos que eram desprezados, era como Davi. Nem para se sentar na mesa ele foi convidado. Ele estava lá cuidando das ovelhas, enquanto estavam todos ali com Samuel e com o pai. Mas ele quer cuidar de você. Você pode ter tomado muitas decisões erradas, mas a misericórdia do Pai te cobre, te cobriu, e vai continuar te abraçando e te beijando. Deus está de braços abertos para nós nessa manhã, nesse dia. O Pai não muda. O Pai não muda porque eu tomei decisões erradas. Nós mudamos. Ele sempre continua fiel. Nós mudamos, nós erramos, nós somos infiéis. Nós muitas vezes somos questionadoras. Muitas vezes, até mesmo inconscientemente murmuramos, questionamos, mas Ele continua sendo fiel. Nós mudamos e somos infiéis, mas o amor do Pai não muda. E olha essa outra passagem aqui, olha. João 9, do 1 ao 10. Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Olha só. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer.
Essa passagem aqui, era para ter colocado completa, mas tudo bem. Fala dos discípulos. Quando os discípulos chegaram a Jesus, que tinha aquele cego de nascença, que isso também foi falado no jejum, a primeira pergunta daqueles que andavam com Jesus. Eu falo para vocês, a gente que está lendo a Bíblia agora nesse projeto aí, e eu estou lendo com a Clarinha, com a minha filha, então eu estou no Novo Testamento. A gente vê aqueles discípulos e Jesus falando, e eles do lado de Jesus, e aí de repente eles não entendem a parábola, aí tem que Jesus parar e explicar. Aí quando Jesus fala algo, eles também não entendem, e aí Jesus tem que ir lá parar e explicar. E eles vinham andando com Jesus há muito tempo ali, e eles perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais dele? Você vê que eles queriam um culpado, né? Quer dizer, e quando a pessoa passa na carne, a gente passa a ser insano. A gente faz umas loucuras que você para e pensa assim, muitas vezes a gente tem vergonha de nós. Porque você fala assim, eu pensei assim, eu agi assim. Não, isso não é normal. Não, isso eu não estava na minha sã consciência. Toda vez que a gente agir na carne, a gente vai procurar um culpado. Toda vez que uma situação surge dentro do seu trabalho, toda vez que uma situação surgir no seu casamento, toda vez que algo surgir ali, e você agir de uma forma precipitada, é porque você vai estar na carne e você vai procurar um culpado. Você não vai procurar a paz, você não vai procurar o alívio, a mansidão, que foi o que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai procurar o quê? O erro, a falha, é porque não me deu isso, é porque não falou comigo dessa maneira, é porque não fez isso para mim, é porque aquilo porque não aconteceu isso da maneira que eu queria, porque isso não foi encaminhado como deveria ser. Então, olha só, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar quem errou, quem pecou. E muitas vezes, é o que eu estou falando, nós não conhecemos e não entendemos o amor do Pai, a sua graça e a sua misericórdia. Deus não procura culpados. Os discípulos estavam procurando. O homem, a mulher, muitas vezes, procura um culpado. Naquele setor, dentro de casa, no trabalho. Ela procura um culpado. Mas Deus não procura, essa é a nossa mentalidade, não é de Deus. O coração do Pai não é assim. E se nós não hoje pararmos tudo e entrarmos a fundo para conhecer o coração do Pai, vamos criar o quê? Um Deus parecido conosco. Eu posso começar a ouvir coisas que não tem nada a ver com Deus. E eu estou dizendo que é Deus. Não, mas Deus mandou eu entrar nesse relacionamento. E Deus não está naquilo. Não, Deus mandou eu fazer aquilo. E Deus não está. Por quê? Porque a pessoa não conhece a Deus. A pessoa conhece ela mesma. Ela está cheia dela. Mais dela e menos de Deus. Mais dela e menos de Deus. E quando isso acontece, você vai fracassar. Eu posso começar no próprio ambiente, eu achar que aquilo tem a mão de Deus, e é o diabo por trás daquilo. Por isso, vamos mais uma vez nos lembrar, nós precisamos nos relacionar com um Pai. Só assim nós vamos aprender a discernir a voz de Deus, a voz do diabo, e a voz da nossa mulher interior. Ou os homens do homem interior. Por quê? Porque há muita diferença. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz da sua mulher interior. E quando eu conheço a Deus, quando eu conheço o coração dEle, quando eu conheço o amor dEle, eu vou ficar com o que Ele diz. Porque é assim. Quem é íntimo, vamos lá, o filho. Quem é pai, quem é mãe? Quando você chama o seu filho,
fulano, ele sabe que é você. Oi, pai. Oi, mãe. Porque o filho reconhece a voz do pai. Mas o servo, o escravo, não reconhece. E não é nem só questão de reconhecer, não tem intimidade. Como que um pai brinca com um filho? É da mesma maneira que ele brinca com um companheiro de trabalho. É a mesma forma que ele brinca, que ele fala com alguém que está do seu lado. É uma intimidade diferente. Eu tenho uma intimidade diferente das minhas filhas do que com qualquer pessoa que eu for me relacionar, que eu for conversar. Por quê? Porque eu tenho mais tempo com elas, eu passo mais tempo com elas, elas participam do meu círculo íntimo, coisa que muitos não participam. E você tem participado do tempo, do círculo íntimo do seu Deus, do seu Pai? O nosso Pai não está procurando os seus erros, mais uma vez. Ele quer nos ensinar. Então, como que Ele nos ensina? Com a palavra. Então, vem uma palavra no jejum, muitas vezes é para parar de fazer aquilo, muitas vezes é para você se posicionar. É porque Ele quer te condenar? É porque Ele quer pesar a sua vida? Não, a palavra nunca vem de uma forma de condenação, mas sim de conscientização. É para te ajudar a parar de fazer aquilo, é para te dar força, é para te impulsionar, é para te dar aquela energia, é para te dar aquela vitaminada. Eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de olhar para essa enfermidade, eu preciso olhar mais para o poder de Deus, eu preciso parar de olhar para esse travamento, eu preciso parar de olhar para a minha vida sentimental e olhar para Deus, eu preciso parar de olhar para essa circunstância e olhar para Deus, eu preciso parar e olhar para Deus e me relacionar com Deus. Quantas são as mulheres que têm se relacionado com o problema? Quantas mulheres que a gente atende, que a gente fala, minha filha, você não é um objeto. Porque se aquela pessoa larga dela, se aquilo rompe. Gente, uma vez eu vi um caso, acho que eu estava em Fernandópolis, uma mulher tão bonita, tão linda. E nós fomos visitar ela tinha tomado veneno de rato, ela não conseguia falar, porque alguém a deixou. Por quê? Porque a pessoa se envolveu com aquele ser humano, fez daquele relacionamento o seu Deus, fez daquele emprego, fez daquela situação, fez daquela noite de prazer o seu Deus. Está se relacionando com o pecado, está se relacionando com a fornicação, está se relacionando com o erro, com o questionamento, com as brigas, com a divisão. E Deus não quer isso. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer que você entenda Ele. Ele quer que você se volte para Ele. Ele, mais uma vez, não está procurando os seus erros. Eu não sei o que o diabo soprou no seu ouvido. Pode ser que o diabo falou para você não tem mais jeito, você é uma tola, esse casamento não tem mais jeito, essa situação já era o fim. E não, Deus tem muito com você ainda. Vamos parar hoje, tomar essa decisão de viver para Ele. É como a bispa sempre fala, Jesus está voltando. A nossa pátria não é aqui. E quando Ele voltar, muitas das coisas que hoje nós ficamos presas, às vezes, uma briguinha tola, algo tão superficial que, quando Ele voltar, isso não vai fazer diferença para aqueles que ficarem. Muito pelo contrário, eles vão olhar e falar assim, por que eu não paguei o preço? Por que eu não passei por cima disso? Por que eu não, ao invés de querer a razão, eu não lutei pela paz? Eu não lutei pela união. E olha aqui, em João 1, 12. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você crê, ele te dá o direito de se tornar filha dele. Tudo que nós estamos falando aqui, se você não crê, se você está aí ouvindo e falando, hoje é a pastora Ana Paula, é a pastora Mariana, hoje eu vou ouvir a pastora
semana que vem eu ouço a pastora Mariana, aí eu ouço outro culto, aí é o bispo tal, é o fulano tal, que está aqui. Mas mais do que cada um de nós que estamos aqui, nós somos só instrumento. Quem está falando com vocês é Deus. E se você não crê, se tem uma coisa que ainda, eu estou lendo e vejo que aonde havia incredulidade, tem uma coisa que amarra as mãos de Deus, que trava, você quer assim, travar Deus, é você não crer, é você não acreditar que Ele te ama, que Ele não está olhando para os seus erros e falhas. O diabo sim, o coração do diabo é dessa forma, é sujo, é venenoso, é cheio de orgulho, de apontar os defeitos, de apontar as falhas. Quando você olha para o coração do diabo, ele quer o quê? Ele quer pesar. No coração do diabo tem inveja, tem ciúmes, tem ódio, tem ira, tem raiva, tem divisão. Quando eu ajo assim, eu estou olhando, eu estou me voltando para o coração do diabo e não para o coração de Deus. E não é isso que Deus quer. E quando você crê, você se torna filha. Creia hoje e você vai passar a andar em novidade de vida. Chame Deus de Pai, pois eu acredito, que hoje você está aí com o seu coração aberto para Ele. Desde o começo do culto, quando começamos a falar do amor do Pai. Eu creio que o amor dele já está transbordando nesse lugar. É uma coisa assim tão forte, né? Que ainda fazendo a palavra assim, a gente sente a presença, né, de Deus ali. E quando eu fui deitar, eu não conseguia dormir, pensando no Pai. Meu Deus, quanto amor, né? Essa palavra vindo de novo. Como o Senhor ama cada um de nós. Como Ele quer te ver crescendo. Como Ele quer ver a sua alegria. Sabe, Ele quer que você conte os seus segredos para Ele. Conte aquilo que limita você e Ele vai te ajudar. Conte coisas, às vezes, que se você falar para alguém, eu falar, isso aí é bobo, é besta, não, isso é... Mas Deus vai rir com você, Deus vai chorar com você, Deus vai estar com você. Como eu já disse, Deus é um Deus do nosso cotidiano, Deus é o Deus do dia a dia. Deus está com a gente desde a hora que a gente levanta, que está com aquela cara toda amassada, sem blush, sem rímel, sem maquiagem. Ele está lá, sentadinho ali, olhando para você, você acorda, espreguiça, está com aquele mau hálito, né? E vai lá, escova os dentes. Ele está ali também, ele está do seu lado, ele está cuidando de você. Ele está ali, ele vai até o banheiro com você, ele participa ali com você, daqueles primeiros horários do dia, muitas vezes daquela situação inesperada que chega, né? Quantos que nem imaginam, né? Eu creio, claro, com certeza, quando que a bispa acordou naquele dia, imaginou que ela iria sofrer um acidente de carro, que iria amputar quase o braço do filho dela? Ninguém imagina. Mas Deus estava ali para transformar tudo. Deus não desperdiça nada. Tudo do nosso dia a dia, até as coisas mais escrotas, como a pastora Mariana disse, Ele pega e usa como bênção. Ele transforma a maldição em bênção. Não posso deixar também, que não é o foco, mas de falar do filho mais velho. Ele ficou ali, o mais novo foi, o mais velho ficou com o pai. Mas ele não aprendeu a ter o coração do pai. Ele foi imaturo, invejoso. E muitos estão há anos aí e ainda não aprenderam. Não deram esse lugar, essa abertura. E o pai deseja te ver crescer. Ver você e eu sendo a luz desse mundo. Deus não te criou para ser uma pedra de tropeço.
A goteira que está lá em Provérbios, da mulher que fala, que fala, que fala, que fala, que é igual uma goteira. Deus não te criou para isso. Ele quer que você seja o sal do seu lar. Ele quer que você, sabe, vai ali e dá aquele temperinho no ponto certo, no seu relacionamento, com os seus filhos. Lá, naquela notícia, daquele quadro médico. O médico te deu uma sentença. Ele quer que você vá lá, o seu pai quer que você vá lá e dê aquela pitadinha de sal ali, na medida certa, com a fé, e crê que Ele é o médico dos médicos. E que está tudo bem, está tudo sob controle. E Deus é tão maravilhoso, porque Ele não fala para a gente ser o doce dessa terra, né? A bispa já pregou isso, muito interessante, né? Porque o doce, tudo que é muito doce, causa aquele, né? Agora o sal na medida certa, ele é maravilhoso. Ele muda qualquer humor na comida. Ele muda. A pessoa come ali, fica forte, fica robusta. E o doce, por mais que ele não é doce, ele ainda acaba estragando ali, viu? Então Jesus não falou para nós sermos o doce da terra, o bombom da terra, mas o sal, a luz. O Pai quer esse tipo de relacionamento com você. Ele quer que façamos apenas o que a gente vê Ele fazer. Que andemos como Jesus. O Pai quer ver o seu progresso. Por onde você passar, que você dê frutos, que cumpra o seu propósito, que viva o seu destino. Tudo isso não acontece se você não estiver com Ele, se não der ouvidos a Ele, se não conhecer o coração dEle. Quanto mais eu conheço o coração do Pai, mais me torno parecida com Ele. E se você aqui, que é mãe, quem é pai aqui? Quer dizer, então já teve o privilégio de gerar uma outra vida. Isso é fantástico, né? Quando você está lá naquele centro cirúrgico, ou parto normal, ou a cesárea, e está tudo aquele silêncio, né? E um médico daqui, um médico dali e tal, e de repente você escuta: Jesus, aí o coração vai a milhão, né? Senhor, saiu de mim. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Ana Vitória, eu falava assim, quando a criança veio, não sei se toda mãe é assim, né? Mas mãe de primeira viagem, eu ficava olhando para ver se tinha os 5 dedinhos da mão, do pé, se estava respirando. Porque assim, você fala assim, impossível. Como que se formou perfeito dentro de mim? Então, olha só, né, o dom que Deus deu a nós, mulheres, né? Infelizmente, isso não foi dado aos 300, mas foi dado às fortes e corajosas, e é um milagre da vida, né? E você vê por isso que o diabo luta tanto para destruir os lares, porque não tem como, né, uma pessoa ali, do mesmo sexo, se relacionar, não tem como, não foi isso que Deus criou. É o homem e a mulher, é tudo perfeito. E você olha ali, e você lê Salmo 139, e vê que, enquanto estava se formando e se juntando, cada veinha, cada nervo, cada ossinho, ele estava lá, te observando. Ele estava lá, te abraçando, cuidando de você, mesmo de longe, mesmo ainda em formação. E Deus se alegra, essa parte também, a pastora não podemos deixar de passar. A pastora falou, segue essa linha, e é verdade. Deus se alegra com os nossos rabiscos. Pastora, meu rabisco está uma rabisqueira, hein? Ele se alegra. Sabe aquele rabisco, né? Quem tem filho, que vem lá, mãe, eu te fiz. Aonde que eu estou aqui? Que você não consegue nem entender onde você está ali. Mãe, eu fiz, aqui é nossas férias, aqui é a piscina, aqui é a praia, aqui é isso. Ah, é? Oh, que coisa mais linda! E quando pinta?
Aí pinta, aí tem mais a pintura mais fora do desenho do que dentro do desenho. Olha, mãe, ai, que coisa linda! Meu Deus, como você é inteligente! E por aí vai, né? E muitas vezes não. Deus, Ele se alegra com os nossos rabiscos. Às vezes, você está aí travada, ai, pastor, porque eu fui evangelizar, eu nem consegui falar, eu fui entregar um jornal assim. Ele se alegrou com a sua força, com a sua coragem de ir lá e evangelizar. Ai, pastora, mas olha, aquele dia aconteceu isso e eu dei aquela escorregada. Ele está ali para se alegrar e para te ajudar e para te ensinar. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você está dobrando o seu joelho e vem algo que está te travando e está bloqueando você de ter comunhão com Deus, de se relacionar com Ele, é porque isso é uma seta do mal, te impedindo de crescer em Deus. Todas as vezes que você dobrar o joelho, que você estiver na cama, sentado, ou até mesmo tomando um banho, ali aquela água caindo, e você falar com Ele, Ele vai estar do seu lado, pronto para te ensinar, pronto para te ajudar, pronto para te conduzir. Ele não vai estar lá. Aí, tá vendo? Você falou isso mais uma vez. Tá vendo? Você guardou esse rancor, esse ódio no seu coração. Não. Ele vai te ajudar a limpar, a clarear. Ele vai te ensinar. Ele vai te carregar no colo. Ele vai te cobrir com a sombra dele. Mas para ele te cobrir com a sombra, você tem que estar longe. Porque a minha sombra não está pegando aí para vocês. Agora, se alguém subir aqui e vir aqui, ó, perto de mim, a minha sombra vai poder tocar nessa pessoa. Ela vai poder estar à minha sombra. Então, eu preciso estar perto de Deus para ter a sombra do Onipotente. E Ele se alegra em ver você ainda um bebê espiritual. Saindo todo engraçadinho. E quando você não faz tudo que é perfeito, mas tem aquela atitude de trazer aqueles rabiscos para Ele. Ó, Senhor, eu errei mais uma vez. Eu fiz caca de novo. Está ali se alegrando. Ele está ali pronto para te ajudar. Porque Ele sabe que você está fazendo o seu melhor. O melhor naquela rabisqueira toda. Naquela situação, você agiu assim. Ele entende que você ainda precisa amadurecer em algo. Ele entende que você ainda precisa ajustar algo. E o melhor naquele comportamento que ainda não pode estar totalmente transformado, por mais que você ainda não está totalmente transformado, o seu comportamento ainda é um comportamento que precisa ser ajustado, Ele está ali pronto para te ajudar. E mais uma vez eu vou dizer, não te julgar, te ajudar. Todas as vezes que você, como eu disse, dobrar o joelho e vier isso vem do diabo. Isso não vem de Deus. Deus pode ter certeza que Ele está ali. E Ele está pronto a ouvir aquilo que você tem para falar com Ele. E, para encerrar, o Pai não se alegra só quando eu faço tudo perfeito, tudo certo. Que é essa tendência do ser humano, né? Você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa aqui é 10, hein? Ela faz tudo certo. E às vezes aquele um que errou, parece um leproso, ninguém nem chega perto. Aquele que errou, você vira até as costas, você não senta nem na mesa com aquela pessoa. E olha como que Deus é diferente. Porque Ele não vai te amar, Ele não vai te ajudar só se você fizer tudo certinho. Não, mas muitas vezes, nós no decorrer do dia, vamos dar aquela escorregada, não porque não somos praticantes do pecado, mas somos pecadores. Até nós estarmos no céu e estarmos num corpo glorioso, nós temos essa carne aqui. E a carne que veio do pó lá de Adão, é pecadora. Uma vez a bispa disse aqui ainda, que dentro de nós, sempre, a natureza humana é o quê?
muitas vezes invejosa, egoísta, eu tenho que lutar sempre contra isso. Me alegrar com os que se alegram, conforme vou colocando a palavra em prática, então aquilo vai saindo de dentro de mim, mais de Deus e menos de mim. Então, aprenda também a se alegrar como Deus se alegra com os seus rabiscos, aprenda a se alegrar com os rabiscos da sua família. Porque eles também têm rabisqueiros, eles também têm os seus momentos imaturos. Os rabiscos dos seus filhos, os rabiscos dos que estão ao seu lado, trabalhando com você. Lembre-se que o pai, ele entende o processo até chegarmos à maturidade. Entenda o processo também de cada pessoa que cruzar o seu caminho. Se nós conhecemos a Deus, se nós nos relacionamos com Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Deus. Então, eu vou pesando menos a vida das pessoas. Eu vou dando mais alívio. Eu mudo a tal ponto de que os que estão ao meu redor, se quiser mudar ou não quiser, não tem problema não. Eu mudo. Eu vou para um nível superior. Porque eu e Deus somos a maioria. Agora, se eu não conheço o coração do Pai, eu não consigo agir como filho, não consigo olhar para as pessoas como filhas de Deus. Cada alma da sua família é um filho de Deus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não cuida nem da sua casa, como que quer cuidar da igreja? Por isso que a bispa luta tanto para que nós sejamos ali por trás dos bastidores, o que somos aqui, verdadeiros. Porque o que conta mais não é o altar, mas é por trás dos bastidores. É o dia a dia, é o que cada um está vendo, é o que o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, as pessoas que trabalham com você estão vendo no dia a dia. E eu não posso chegar do mesmo jeito dos discípulos, procurando o culpado. Pode ser que hoje você saiu da sua casa, veio para cá e já tem algo em mente de alguma situação que vai ter um culpado, que vai ter algo para você pesar. E olha só, Deus já está te dando a direção. Para você não ficar procurando sempre um erro, sempre o culpado. Mas procure a Deus. Hoje o Espírito Santo nos leva para um nível mais alto. Por quê? Porque Deus ele quer fazer. A bispa tem falado. Deus quer fazer. Por mais que tudo está mostrando o contrário aí fora, a nossa fé não está. A nossa fé está na palavra. Fica com a palavra. O Pai nunca vai exigir de nós o que ainda não conseguimos fazer. Tudo que Ele exige, Ele vai nos dar suporte. Se Deus está hoje, porque eu estou falando aqui, eu sei que o Espírito Santo está clareando muita coisa aí na sua mente. E isso é o próprio Deus te conduzindo a mudar de direção, a mudar o curso, a fazer diferente, a falar diferente. E Ele vai te dar suporte para isso. Ele está dizendo que nós somos capazes de dar e capazes de fazer também. Não tem desculpa. Deus nunca vai pedir algo para mim ou para você sem Ele te dar condições antes. Você é uma filha amada em quem Deus tem prazer. E quando você estiver num ambiente que as pessoas possam dizer, tem algo diferente aqui. Você já chegou a passar por algum lugar e alguém falar isso para você? Nossa, tem alguma coisa diferente com você. Por quê? Porque expressa a presença do Pai, a presença de Deus. Então, quando eu estou alinhada com Deus, aonde eu entro, Ele entra na frente. Aonde eu vou ali, eu resplandeço a glória de Deus. E eu não resplandeço a chatice, eu não resplandeço a inveja, eu não resplandeço o pecado. Eu resplandeço o Pai, eu mostro o Pai para aquelas pessoas que estão ao meu redor, que cruzaram o meu caminho naquele dia. E Ele quer, mais uma vez, que você saiba que apesar dos seus erros, Ele deseja um relacionamento com você. E agora, gostaria que você se colocasse de pé, por favor. E depois, leia em casa todo esse Salmo 139. Ele é um salmo
que mostra como Deus te formou. Às vezes, todos esses anos, o diabo veio e te deformou. E nesse salmo mostra como Deus te formou. E na versão viva, no versículo 3, aquilo me chamou muita atenção. Eu acho que é por isso que eu também não consegui dormir. Que eu percebi a presença dele ali me observando, né? Como Davi, né? Passo ali a noite pensando no Senhor. E é muito glorioso. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai querer Deus, mais você vai querer fazer a vontade de Deus, mais você vai querer se envolver com as coisas de Deus, e mais você vai ver a glória de Deus. Quanto menos você estiver com Deus, menos você vai querer estar com Deus, menos você vai querer falar como Deus fala, agir como Ele age, e por aí vai. E diz assim: examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem o que faço, mas o que mais me chamou a atenção, observa com atenção o meu sono. Quer dizer, um Deus tão grande, que a Bíblia fala que se Ele tocar com o dedo dele na terra derrete, que Ele pega o mar, quem já foi no mar, com a palma das suas mãos, mas Ele para tudo. Ele pode ser grande, poderoso, Ele para tudo para te observar dormindo, para se levantar com você, para tomar café da manhã com você, para almoçar com você, para chorar com você, para se alegrar com você. Ele para tudo, porque Ele te ama, é o Pai, é o coração do Pai. Então se você não, por mais que a gente falou e você não consegue ainda ter essa dimensão, peça para Ele nessa manhã: Senhor, eu quero te conhecer de uma forma que eu nunca conheci. Senhor, eu quero te entender de uma forma que eu nunca entendi, que eu nunca vi. Eu quero ouvir a sua voz como eu nunca ouvi. E Ele vai se revelar para você. Senhor, meu Deus. Oh Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Senhor, como é forte essa palavra. Meu Deus, como é reveladora essa palavra. O Senhor é Pai, o Senhor é amigo. O Senhor não veio para nos pesar nessa manhã. Essa palavra veio para envolver cada uma de nós e nos abraçar. Então abraça cada uma aqui. Senhor, que o Senhor corra em direção a ela. E você que está aqui agora, corra em direção ao seu Pai e diga: Pai, Ele ama. Ele ama ouvir essa palavra, Pai. Oh, meu papai querido, meu pai, meu amigo. Oh, meu amado, meu Abba. Eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Me abraça, me beija, me sustenta nessa situação. Fala isso para Ele e Ele vai correr ao seu encontro. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigado por essa revelação. Como é bom saber que, meu Deus, aonde estivermos, no carro, meu Deus, no mercado, num salão, meu Deus, no shopping, atravessando a rua, meu Deus, dirigindo, aqui agora, aonde estivermos, o Senhor está conosco e o Senhor está pronto para se relacionar com cada um de nós. O Senhor não está aqui para nos julgar, para nos pesar. O Senhor não virou as costas para essa mulher, meu Deus, porque ela errou, porque ela falhou, porque ela mentiu, porque, meu Deus, não acreditou. O Senhor está aqui para amar os rabiscos dela, para amar, meu Deus,
ali as deficiências e ajudar e festejar, porque quando há uma volta ao Senhor, quando há um arrependimento, por isso que João Batista pregou tanto, ele preparou o caminho para o arrependimento, porque, meu Deus, o Senhor pode suportar qualquer coisa, mas se tem uma coisa que o Senhor não consegue resistir, é um coração contrito, é um coração sincero, dizendo: eu errei mesmo, eu fiz errado mesmo, mas eu quero, Senhor, eu quero crescer, eu perdi tempo mesmo, eu agi mesmo de uma forma egoísta, imatura, mas eu te quero agora. E ali Ele está pronto para abraçar, para festejar, para curar, para libertar, para perdoar. Eu não sei, Senhor, se essa mulher, se fez algo ali que, meu Deus, o diabo ainda pesa, o diabo ainda acusa. Que ela seja livre hoje da condenação, da culpa. Que ela sinta agora, meu Deus, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor. Que cada um de nós possamos sentir a sua mão, que cada um de nós possamos sentir a sua presença e crescer, que nesse culto, Senhor, haja crescimento, que essa pessoa venha ter saudade, que não venha ter pressa em sair da presença do Rei, porque, Senhor, quantas vezes, Senhor, somos Marta, quantas vezes, Senhor, nós paramos tudo para ficar ali quietinha com o Senhor, para falar com o Senhor, para contar os nossos medos muitas vezes para o Senhor, porque o Senhor não vai apontar o dedo e falar: você é medrosa, você não está seguindo a minha palavra. Não, Ele vai ajudar, Ele vai clarear. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas irrelevantes, com o pecado, quantas vezes, meu Deus, o nosso foco estava em coisas erradas. Quantas vezes estávamos ali nos martirizando, não nos sentindo nada, e o Senhor estava ali esperando, o Senhor estava ali correndo ao nosso encontro, e nós estávamos ali, focadas nos nossos erros, focados muitas vezes nas nossas misérias, focados, meu Deus, muitas vezes nos nossos erros, na imaturidade, na nossa ignorância, na nossa limitação, e o Senhor está ali pronto para nos capacitar. A capacidade não vem de nós. Então que hoje cada uma decida, meu Deus, parar de ser Marta e ser mais Maria, e se relacionar mais com o Senhor e conhecer mais o Senhor, porque o Senhor é um Pai, o Senhor ama cada um de nós, o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, e o Senhor está aqui. Eu peço, se você está aqui, você que está aí na transmissão, agora se abraça bem forte. Se abraça bem forte. E sinta o amor dele. E declare isso: eu sei que o Senhor me ama. É o que a bispa diz em todo o programa. Deus me ama. Deus me ama. Pode ser que você foi abandonado, adotado. Pode ser que você foi excluído como Davi, mas Deus nunca te excluiu da agenda dele, Ele nunca te excluiu da vida dele, pelo contrário, Ele te quer perto dele, Ele quer você no colo dele, Ele quer você envolvido com Ele. Oh Senhor, abraça cada um aqui, conforta. Eu não sei a dor, eu não sei o que pesa, eu não sei o que aflige, mas eu sei que o Senhor está do lado de cada um de nós. O Senhor está nos carregando hoje no colo. O Senhor está amando os nossos rabiscos. O Senhor nos ama, assim como amamos os nossos filhos. Desde quando são bebês, imaturos, nós o amamos. E ainda que temos atitudes imaturas, o Senhor está nos amando e vai nos levar
para um nível superior. Senhor, eu oro, eu abençoo a vida de cada um. Eu declaro, meu Deus, uma quarta-feira cheia de experiências novas com o Senhor. Eu declaro, meu Deus, uma semana que vai aí, meu Deus, ainda hoje, se o Senhor não voltar quinta, sexta, sábado, dias cheios da Tua presença. Essa pessoa, meu Deus, tendo fome e sede do Senhor, caçando o Senhor, caçando na cozinha, caçando quando estiver na sala, caçando no trabalho, caçando o Senhor, caçando, desejando, ambicionando a Sua presença. É isso que eu declaro, um rompimento com o ativismo, um rompimento com muitas vezes o cotidiano maçante. E, meu Deus, essa pessoa construindo uma história de vida com o Senhor. Muitos construíram uma história de vida, meu Deus, com a correria, com o trabalho. Quantos que estão aí, não, chega, é hora de parar tudo e construir uma história de vida com o Senhor, e construir um relacionamento sólido, e verdadeiro com o Senhor. Porque quando nós estamos enraizados no Senhor, nós não olhamos para a circunstância, nós não olhamos para as limitações, nós olhamos para o poder do Senhor, nós olhamos para o Pai, nós olhamos para o céu, para o alto, e de lá vem o socorro. Então tira cada um desse nível baixo, desse olhar baixo, que cada uma possa olhar para o alto, possa olhar para o Senhor. Cada uma, meu Deus, que venha olhar para o Senhor. É o que eu oro, eu consagro esse dia ao Senhor, eu consagro cada vida aqui, e eu declaro que o amor do Senhor, que possa, meu Deus, continuar com essa pessoa, queimando, que cada um de nós venhamos estar queimando a Sua presença. O que formos fazer, que a todo momento venhamos nos lembrar, o Pai está comigo. O Pai está comigo aqui nessa dor. O Pai está comigo aqui nesse momento, no meu trabalho, nesse momento, nesse período, de eu cumprir algo com a minha família. Deus está aqui no parque, Deus está aqui no almoço, Deus está, o Pai está aqui, o Pai está do meu lado. Eu vou vencer esse dia, eu vou vencer essa situação. Que não nos dê, Espírito Santo, eu te peço, não deixe essa pessoa esquecer disso. Que se o diabo vir com uma seta para pesar, se o diabo vir com uma seta para focar ela no erro, para focar ela na limitação dela, que o Senhor sobre ao ouvido. O Pai está aqui, filha. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Eu te amo. O Pai está aqui para te ajudar. O Pai está aqui te beijando, te abraçando. O Papai está aqui. O Papai está aqui do seu lado. Você vai vencer. Isso é só um momento. Isso é só um momento. Vai passar. Não desista. Declare: Deus tem vida. Deus tem vida para os seus ossos. Deus tem vida para a sua alma. Deus tem vida para o seu espírito. Deus tem vida. Deus não tem morte, Deus tem vida. Essa situação não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigado por essa oportunidade. Porque enquanto muitos foram tragados nesses dias pelo diabo, e estão agora entrando pelos portões do inferno, e não tem mais volta. Nós estamos aqui no lugar certo, fazendo a coisa certa. Meu Deus, obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade, que podemos ver o Senhor nos amando e cuidando de nós. Obrigada, meu Deus, amém.